Muito boa noite para você ligado conosco aqui na Ubra TV. Este é o Cadeira Cativa, agora 7h05 da noite, fim de tarde desta quarta-feira. Muito movimento nesse instante na capital dos gaúchos, também na região metropolitana, evidentemente pelo acontecimento do dia, que é o jogo, a grande final da Libertadores da América entre Grêmio e Lanús. A bola rola logo mais às 9h45 da noite na Arena do Grêmio. A expectativa do maior público da história da Arena, mais de 57 mil pessoas dentro do estádio, fora um grande aglomerado de pessoas também no entorno da Arena. Estamos com imagens ao vivo nesse momento, você pode conferir inclusive as imagens que estão aí no seu vídeo do entorno da Arena, nesse momento na Freeway. Trânsito bastante carregado na região da Zona Norte, a informação que eu recebo aqui, devido a um acidente que também aconteceu no Centro Histórico de Porto Alegre, mais precisamente no Túnel da Conceição. Esse horário já tem um trânsito bastante congestionado em função do jogo, com muitas pessoas vindo do interior do estado, pessoas de fora do estado também. O público aumentou consideravelmente e por isso muito transtorno. Você que é um privilegiado torcedor e conseguiu adquirir o seu ingresso para o espetáculo desta noite, se você pudesse deslocar o quanto antes para evitar transtornos de última hora, faça isso com tranquilidade, com segurança. Faça isso para evitar transtornos de última hora, porque hoje muita gente vai chegar em cima do laço, como diz o gaúcho, para Grêmio e Lanús. Obrigado pela sua audiência, eu sou o Júlio Lemos. Hoje tenho o desafio de substituir o nosso mestre Luiz Carlos Reck, que é o comandante aqui do Cadeira Cativa. Hoje ele está já nesse momento na Rádio Grenal, lá na Arena do Grêmio, onde vai participar da jornada esportiva, vai fazer toda a cobertura do jogo da grande final da Libertadores entre Grêmio e Lanús. E nós vamos juntos aqui na Ubra TV com a sua parceria também pelos dispositivos móveis, pela web, pelas redes sociais, no Facebook, na página do Cadeira Cativa. Você confere a nossa live, a nossa transmissão ao vivo e também interage com seus comentários, com as suas perguntas, com as suas participações conosco no Cadeira Cativa especial da final da Libertadores da América. Os principais destaques do dia sobre o jogo de logo mais, evidentemente, a tendência é que Renato Portaluppi comece o jogo com Jailson do lado de Arthur como volante e Fernandinho na extrema esquerda. Embora grande parte da torcida, da crônica esportiva, prefira o Michel e o Everton, mas o Renato, ao que tudo indica, vai começar o jogo com o Jailson e também com o Fernandinho. Sendo assim, o provável Grêmio que entra em campo logo mais deve ser escalado com Marcelo Groi, Edilson, Pedro Jeromel, Walter Kahneman e Bruno Cortes. Na linha de dois jogadores como volantes, na primeira composição ali do meio de campo, o Jailson e o Arthur. Na linha dos três jogadores do meio campo, o ataque, o Ramiro na extrema direita, o Fernandinho na extrema esquerda, o Luan centralizado. E mais à frente, o centroavante Lucas Barrios. Esses devem ser os 11 do técnico Renato Portaluppi. Um detalhe importante, que o Grêmio precisa ter uma atenção toda especial nessa noite, é porque há dois jogadores pendurados que não podem receber mais um cartão amarelo, senão podem desfalcar o time na grande final da semana que vem na Argentina. E são eles, Edilson e Kahneman, jogadores que normalmente costumam chegar com um pouco mais de força, com um pouco mais de intensidade, e hoje devem pisar um pouco no freio para evitar esse choque, para evitar esse embate físico com os seus adversários, portanto, Edilson e também o zagueiro argentino Kahneman. Sobre a concentração, sobre a preparação do Grêmio, um detalhe curioso é que ontem à noite, antes dos jogadores irem para os seus aposentos lá no Hotel Lagueto em Porto Alegre, a direção promoveu um stand-up comedy, chamou um artista, um comediante, Paulinho Micharia. Ele foi responsável por aliviar a tensão, para criar um clima mais descontraído entre os jogadores na véspera da final. O provável Lanús, adversário do Grêmio de logo mais, deve ter Andrada, Gomes, Garcia, Braglieri, Velasquez, Marconi, que é um volante de qualidade, um volante experiente. Ele deve ser, inclusive, o responsável pela marcação mais pressionada aí sobre o Luan. Pasquini, Martínez, Acosta, o olho na Costa, que é o destaque desse meio-campo também. Alejandro Silva e na frente o centroavante artilheiro, muito experiente, com 37 anos, é o José Sandi, ele que briga inclusive com o próprio Lucas Barrios e com o Luan pela artilharia da competição. Já tem 8 gols na Libertadores, o José Sandi, boa parte feita inclusive no último confronto do Lanús, quando derrubou o gigante River Plate. Se o Grêmio tem 2 jogadores pendurados, o Lanús tem 5 jogadores pendurados.
Um risco maior, portanto, para o Lanús. E são eles o goleiro Andrada, o Gomes, o zagueiro Barrieri, o Marconi, que eu já citei, e também o Martini. 5 jogadores, portanto, que não podem levar o terceiro cartão amarelo. Caso isso aconteça, ficarão de fora da grande final na próxima quarta-feira, dia 29, lá no La Fortaleza, em Lanús, Grande Buenos Aires. Curiosidade interessante para você que está na audiência conosco aqui no Cadeira Cativa é o total de títulos por país, né? Brasil e Argentina se enfrentando nesta final da Libertadores, e a Argentina está no topo entre os países que mais conquistou a Libertadores da América. São 24 títulos conquistados pelos argentinos e 9 vices. 73% de aproveitamento em finais. Inclusive, o Grêmio já teve dificuldades. Há exatos 10 anos, o Grêmio estava em uma final de Libertadores e acabou sucumbindo diante do poderoso Boca Juniors, que na época tinha um grande time, estrelado, inclusive protagonizado por Juan Román Riquelme. O Brasil é o vice-líder em Libertadores, com 17 títulos. Tem 15 vices e 53% de aproveitamento. Depois tem Uruguai, Colômbia, Paraguai, Chile, Equador, México, Peru, Bolívia e até a Venezuela, mas esses 3 últimos nunca conquistaram título de Libertadores, mas estão frequentemente ali presentes na competição. Para falar também dos destaques do Internacional, que treinou normalmente nesta quarta-feira e também continua na sua indefinição, na busca por um novo técnico. Esse vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar na sequência com os nossos convidados especiais aqui no Cadeira Cativa. Para falar antes do treinamento do Internacional, Odair Hellmann comandou um treino nesta manhã e testou o seguinte time para o último confronto. Graças a Deus, a última partida do Inter pela Série B será neste sábado contra o Guarani de Campinas e depois chega de Série B, adeus segunda divisão, focar para novos planos, novos projetos, para o Inter voltando finalmente ao lugar onde merece, onde deve permanecer continuamente. Portanto, o time testado pelo Odair Hellmann para enfrentar o Guarani, que é treinado pelo Lisca Doido, inclusive, teve Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Thales e Ortiz na zaga, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Camilo na função do Sacha, Potker na direita e o Nico Lopes na frente no lugar do Leandro Damião. O zagueiro Vitor Cuesta fez um trabalho especial de recuperação física, mas ao que tudo indica ele deve atuar sim nesse sábado. O Sacha tem um desconforto muscular e por isso não treinou com bola. E acredito eu, e vou debater com os nossos convidados na sequência, que pode ser positivo para o Inter testar mais uma vez o Camilo começando o jogo. E o Leandro Damião é o único desfalque certo, isso porque ele acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, está suspenso, está fora, portanto, do jogo deste sábado. Damião suspenso, por isso Nico Lopes foi testado. Vamos debater na sequência com os nossos convidados especiais, mas antes, ainda falando do grande assunto do dia, da final da Libertadores, temos um convidado especial na linha que nos atende gentilmente aqui no Cadeira Cativa por telefone, diretamente do Rio de Janeiro. Ele que foi responsável pelo título da primeira Libertadores do Grêmio lá no ano de 1983. Na sequência, conquistou o campeonato mundial e também já participou da comissão técnica do Grêmio neste ano, inclusive. Professor Valdir Espinosa, obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite, campeão. Tudo tranquilo, é um prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade, e assim falo com o torcedor gremista também, que com certeza está ansioso. Prazer. Em Porto Alegre, ou em qualquer lugar do Brasil, como eu estou ansioso aqui no Rio de Janeiro. Prazer todo nosso, professor. Muito obrigado pela receptividade. E eu já lhe pergunto como está a sua expectativa e a ansiedade como um torcedor do Grêmio, como uma figura tão identificada com a história do Grêmio, para esse jogo de logo mais, essa grande final da Libertadores. Pois é, o jogo de hoje me faz voltar no tempo, porque o Grêmio luta pelo tricampeonato, mas para chegar a um tri há que ter conquistado um bi, e para chegar a esse bi há que ter conquistado um primeiro título. E eu me lembro muito bem desse primeiro título, em que participei, desse segundo título, em que fui torcedor, e desse terceiro título que estou torcendo também. E a expectativa é muito grande, aguardando o horário, para que possamos, com certeza, ao final dos 90 minutos, comemorarmos o primeiro passo e aí aumentarmos a possibilidade de conquista na semana que vem. Perfeito, professor Espinosa. Eu lhe pergunto já sobre a questão do time que deve ser escalado, é sempre um mistério, o Renato não costuma divulgar com antecedência,
mas nós estamos conjecturando pela tendência, pelos treinamentos, que ele comece o jogo com o Jailson e com o Fernandinho. O senhor aprova esses dois nomes? Ou, assim como grande parte da torcida, gostaria de ver o Michel e o Everton começando o time, começando o jogo? Olha, são jogadores que têm qualidade. O Jailson, ele perdeu após a lesão do Michel, né? Era um jogador que tinha um crescimento, depois teve uma queda e depois voltou a crescer novamente. E a mesma coisa aconteceu com o Everton, né? O Fernandinho também teve uma queda, depois dos últimos 2 jogos já cresceu novamente. Cada jogador se diferencia caracteristicamente um do outro, mas qualquer jogador que o Renato venha utilizar, ele com certeza são jogadores que darão resposta. O importante é que são jogadores que estão treinados, nada será novidade, pode ser novidade para a torcida, mas não será novidade para o grupo de jogadores, consequentemente, eles terão um pouco de medo. E esse Lanús, o adversário do Grêmio dessa noite, muitos torcedores do Grêmio dizem por aí que preferiam ver o River Plate como o adversário, né? Mesmo tendo mais camisa, mais tradição, mas pela justificativa de decidir em casa. O senhor vê dessa mesma forma também? Acha que pode complicar um pouco as coisas por ter que jogar a decisão lá na Argentina? Como o senhor enxerga esse Lanús? Um adversário tem que ser respeitado, até porque é uma equipe argentina, e todos nós sabemos as equipes argentinas no que elas têm em relação à Libertadores. Eu sempre digo que esse jogo do Lanús, nós podemos trazer um exemplo do próprio Grêmio. Em 83, quando enfrentamos o Peñarol, o Grêmio não tinha títulos, o Grêmio era conhecido só regionalmente no Brasil, e o Peñarol era conhecido na América, no mundo, porque já tinha títulos de Libertadores e título mundial. E quem foi o vencedor? O vencedor foi aquela equipe que não tinha título nenhum, que foi o Grêmio. Se nós olharmos hoje, nós veremos exatamente isso. O Grêmio com 2 títulos de Libertadores, um título mundial, e o Lanús sem título algum. Então isso já é motivo para que, e eu tenho certeza que foi, de cuidado, de atenção, de passar aos jogadores exatamente isso. Nós temos uma camisa forte, nós temos títulos na nossa história, mas vamos respeitar esse adversário para que nós possamos, então, não ter o seu tempo. Uma última pergunta, professor Espinosa. Como o senhor se sente tendo feito parte desta equipe que levou o Grêmio até a decisão da Libertadores, mas teve uma ruptura aí na relação com o clube no meio da jornada, no meio da caminhada? Hoje o senhor assistindo à distância, ficou algum ressentimento aí com o Grêmio? O senhor gostaria de estar hoje presente na arena como funcionário do clube, presente nessa conquista, nessa eventual conquista, nessa batalha do Grêmio? Nenhum ressentimento. Posso te dizer, eu tive a felicidade de estar na primeira conquista, de fazer parte de um grupo de jogadores extraordinários, de uma direção extraordinária e de uma torcida que colocou mais de 73 mil pessoas no Olímpico para nos ajudar. Fiz parte dessa equipe, depois fiz parte de uma torcida que conquistou um bicampeonato de Libertadores. E hoje, eu sempre tenho orgulho de fazer parte dessa torcida que com certeza vai ganhar o tricampeonato. A minha história do Grêmio, ela não é só quando eu trabalho no Grêmio. A minha história do Grêmio é também estar sentado na bancada, estar sentado junto com a torcida. Até porque uma das coisas que faço quando vou a Porto Alegre, assisto o jogo do Grêmio quando o Grêmio vem. Em qualquer lugar que ele esteja morando, eu vou na arquibancada assistir o jogo do Grêmio. Enfim, eu sou torcedor. E o torcedor, ele é para a vida inteira. Dá para arriscar, para a gente encerrar um placar para essa noite, professor Espinosa? Eu colocaria 2-0. 2-0. Perfeito. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza em nos atender aqui no Cadeira Cativa da Ubra TV. Um bom jogo para o senhor como espectador, como torcedor, e um grande abraço, viu? Valeu, muito obrigado, torcedor gremista. Juntos, vamos nos abraçar e com certeza, ao final do jogo, vamos comemorar o primeiro passo rumo ao tricampeonato.
Valeu, professor Valdir Espinosa, grande abraço, nosso convidado especial, nos dando aqui a honra do seu contato no Cadeira Cativa da Ubra TV, o primeiro campeão da Libertadores como treinador do Grêmio, ele que comandou o próprio Renato Portaluppi, inclusive na sequência no título mundial, e trabalhou esse ano como coordenador técnico do Clube do Grêmio Futebol Porto Alegrense. 7h20, nós falamos aqui antes dos destaques do Internacional e vou aproveitar para apresentar nossos convidados especiais que estão aqui nos estúdios do Cadeira Cativa, que também nos dão a honra da sua parceria, da sua presença. Luiz Eduardo Paluga, ex-conselheiro do Internacional, muito boa noite, bem-vindo à Cadeira Cativa. Boa noite, Júlio, os amigos Vecchio e Keller, grandes amigos do nosso clube, e obrigado pela oportunidade, né? E eu gosto de ver essa motivação toda aí, a grande soberba tricolor. Opa, vamos debater esse assunto aqui, é importante. Vamos ver, eu gosto, particularmente eu gosto muito, já joguei Grenal na base assim, joguei não quando fui diretor, e sempre eu prefiro pegar o co-irmão dessa forma do que eles mais cabisbaixo. Luiz Eduardo Paluga também conosco, doutor José Vecchio Filho, ex-conselheiro do Internacional. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, meu caro Paluga, o nosso doutor Keller Claus, lá, grandes companheiros aí da história do Conselho do Inter. E é um privilégio estar aqui hoje para debater futebol nessa noite, que nós temos bastante assunto, né? Ah, certamente. Então, certamente teremos bastante. Doutor Keller Claus, conselheiro do Internacional. Ex-conselheiro? Ex-conselheiro. Mais um eterno torcedor apaixonado, assim como os demais companheiros. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paluga. Boa noite, Vecchio. Boa noite que nos acompanha. É uma satisfação sempre retornar aqui a esse programa, que tem uma grande penetração, e certamente teremos grandes assuntos aqui a abordar. E é evidente que hoje é uma data muito importante para o nosso co-irmão, porque afinal é uma decisão. Nós recentemente tivemos 2 decisões de Libertadores, sabemos da importância de tudo isso que envolve, né, antes de uma final, essas emoções, e enfim, né, eles têm todos os motivos para estarem eufóricos, né? E nós vamos lamber as nossas feridas. Eu acho que este é o momento de ver o que nós estamos errando, o que nós temos que repensar, ver o que houve nesse período todo que nós tivemos, de uma fase que, quando eu fui trabalhar no Internacional, nós estávamos numa fase muito ruim, nós não ganhávamos, acho que nem gauchão, né? Estava tão difícil, e depois conseguimos reverter esse quadro. E fizemos essa reversão, estivemos num momento fantástico, e depois começamos a entrar num declínio, né? E eu acho que agora nós estamos no auge do declínio, digamos assim. Então nós temos que ver o que foi acertado, me parece, o que podemos consertar, e se não está no momento de fazer alterações, renovações, redirecionamentos no clube. Me parece que esse é o momento de a gente debater, e eu tenho 2 ex-conselheiros, os 2, então vejo como é que está, né? Nós temos por um lado, assim, aquilo que se pensava que poderia ser uma grande renovação, né, acabou, a meu juízo, óbvio, num retrocesso, porque nós que tínhamos serviços prestados ao clube saímos, quando sai para melhorar, não, saímos para que aqueles que estão mandando no clube há todos esses anos continuassem dominando amplamente o clube. Então me parece que esse é um problema muito grave que nós estamos passando no Internacional. Alguns dizem assim, olha, o Internacional está com racha político. Eu não vejo racha político nenhum, a direção manda e desmanda do Conselho Deliberativo, né? Então tem todo o Conselho Deliberativo a seu favor. Tem o controle. Não tem qualidade, primeiro. Não tem qualidade. Isso aí a gente pode dizer, não tem qualidade. É lamentável, até mesmo agora há pouco houve uma comissão que foi nomeada, e o próprio presidente do Conselho Deliberativo disse que esperava mais da comissão. Mas ele é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Esperava mais da comissão. Quem é que está errado? É a presidência do Conselho Deliberativo ou a comissão que apresentou o trabalho?
Tá? Então já começa por aí. A alteração estatutária que foi feita não se fala, né? Hoje nós funcionamos como Congresso Nacional. O Congresso tem 500, nós temos 350 e não se pode discutir nenhum assunto, né? Porque tu pode falar 3 minutos e te corta a palavra. Só que numa noite não tem limite. Tu põe 50 pessoas para falar, tu fala 3 minutos, ninguém te responde nada. É uma conversa para surdo. Tu vai lá, faz um pronunciamento, não se discute mais nada. Não se discute mais nada. E aí tem a Comissão de Assuntos Legislativos, por exemplo, que é ela que decide o que vai fazer. Nós vamos rever tal ponto. E aí cada um apresenta uma proposta. Eles escolhem a proposta que querem, refazem as propostas, né? Escolhem como vão levar o conselho e vai ao conselho. Chega no conselho, ninguém consegue discutir. Porque não consegue, tu fala 3 minutos, te corta a palavra. E tu não pode dizer nada, por quê? Porque diz, olha, tem mais 50 inscritos. Tu não pode falar. Aí, então, tu vai entrar na fila de novo para falar. Quando alguém voltar aquilo que tu questionou, nós já terminou a reunião, porque já passou 10, 15, 20 pessoas falando, os assuntos vão modificando, as fundamentações das questões apresentadas se alteram, e aí que eu digo, é uma conversa de bêbado, cada um diz uma coisa e ninguém entende nada do que está se falando. Aí depois chega lá, bom, vamos votar. E aí, como eu digo, a direção tem o controle total, aprova o que quer e o que não quer. E aí fica essa situação, né, que eu digo que hoje nós não temos mais a capacidade do Conselho Deliberativo fazer as propostas, as transformações, o acompanhamento que pode fazer. Porque o único elemento que tem para fazer a coordenação, digamos, das ideias que vão ser alteradas é a própria direção, é a executiva. Porque no conselho tu não consegue, porque ele mesmo que os conselheiros sejam do mesmo movimento, uma mesma facção, mas se eles pensarem um pouquinho diferente, né? E eles não têm condições de fazer essa discussão, não tem condições. O único que chega com grande consolidado é a direção, porque a direção já está, como eu digo, com controle do Conselho Deliberativo, com os acordos com os movimentos. Então, entrega uma vice-presidência para um, outra vice-presidência para outro, um cargo num departamento, enfim, e com isso ele tem o controle do Conselho. Então, a política social. Exatamente. Então, quer dizer que o sócio hoje ele não tem absolutamente poder nenhum. E se falar do torcedor, então não se fala. Torcedor é só para ficar em casa torcendo. O sócio, como tem 100 mil, né, ele consegue pelo menos ir ao jogo, mas ele não apita absolutamente mais nada. Essa foi a grande reforma que nós tivemos dos estatutos, apoiado por grandes cabeças coroadas do clube, né? Afastou totalmente a vontade e o pior, né? Ainda tem um movimento que se diz que devolve o clube para o povo, quando na verdade foi exatamente o contrário, né? Hoje o povo colorado, o torcedor e o próprio associado não tem mais voz nenhuma. Sim. Ele tem a condição de pagar lá a mensalidade no final do mês e é o jogo, isso ainda ele consegue. Eu não sei até quando vai conseguir. Vocês entendem, Paluga e Vecchio, que faltam lideranças hoje nesse Conselho Internacional? Pessoas aí com potencial para disputar uma eleição no futuro? Eu concordo quase que integralmente com o conselheiro Keller. Eu acho que falta maturidade para o Conselho do Inter. O que o Keller falou é uma verdade. Eu fui 2 vezes vice-presidente na mesa do Conselho. E o que eu vejo é que tem conselheiros, né, que eles fazem questão de perturbar o ambiente, porque nós temos um assunto na pauta, aí vai um conselheiro lá que se dedica, estuda e quer falar, e o conselheiro subsequente que está inscrito fala exatamente um assunto que não está na pauta. Então, às vezes, a gente está discutindo um assunto que é vital para o clube, né? E a gente espera o quê? Quem está lá dirigindo a sessão? Que as pessoas que se inscrevem falem sobre a pauta. E parece que isso é uma manobra propositada para a gente não concluir nada. Porque as pessoas vão se inscrevendo para mandar abraço para o Empadinha, para o Azeitona lá no Rio de Janeiro. Olha o Colorado Azeitona lá no bar. E a gente está discutindo, às vezes, uma coisa que é visceral para o clube. E aí dispersa, e como disse o conselheiro Claire, a gente não consegue concluir as coisas. Né? Então, aquele conselheiro que adentra na pauta, ele fica desestimulado a fazê-lo, porque aquele estudo é em vão. A gente não avança, simplesmente não avança. E eu vi lá, é bem assim como o Keller disse. Se inscreve em 50, mas se a gente olhar ao fim e ao cabo, só 10 se ativeram a matéria da aula do dia. O resto quer marcar posição. E não consegue haver o debate entre eles, então, porque um se inscreve e vai falar 1 hora depois, se conseguir. O Conselho do Inter, por exemplo, em termos de maturidade, né, tem um instrumento dentro do regimento interno,
né, que é a questão de ordem. A questão de ordem, quando ela é invocada, tem que apontar qual é o ponto do regimento que está sendo ferido. Aí os conselheiros vão para o microfone, pede questão de ordem para falar sobre o Grenal. Pô, isso não é questão de ordem, então escreve na fila. Então eles usam o artifício para, inclusive, passar à frente. Então, isso o que eu vejo? Eu trabalhei, Júlio, eu trabalhei 14 anos na Assembleia Legislativa. Eu peguei épocas, lá se vão 30 anos, né? Eu já estou fora há 22. Eu peguei uma época de grandes tribunos. Né? Eu vejo assim, pessoas que a casa parava para ouvir. Né? E posso citar aqui o Jarbas Lima, como tribuno, como deputado, era um excelente deputado. O Flávio Kutz, peguei uma geração Otomar Vivian, o Carlos Araújo, pessoas que tinham conteúdo. Então, aquilo era uma casa politizada e organizada. Então, o debate fluía. No Conselho do Inter, não. O Conselho do Inter não tem maturidade. As pessoas não estudam a pauta, falam que elas bem entendem, furam a fila. Então, assim, a questão é organizacional e o Conselho do Inter precisa amadurecer. Nós saímos. Depois eu tive menos mandatos que o Paluga e o conselheiro Keller, mas, de uma certa maneira, eu tentei contribuir. Acho que não, hein? Agora, a gente olha, a atual situação do clube é uma democracia aparente, porque tu colocar muitas pessoas e até a torcida organizada dentro do conselho não quer dizer que o clube vá andar. Porque eu acho que os requisitos para ser conselheiro tem que ter um certo estofo, um certo conhecimento do clube e das coisas que envolvem o clube, porque a gente não pode ir lá e ver as coisas com olho de torcedor, mas sim de conselheiro, com a responsabilidade que nos foi otorgada pelo sócio. Isso é um processo de maturação. Eu concorri 2, 3 vezes, militei, até chegar à condição de conselheiro. Eu não caí de paraquedas dentro do conselho. Na primeira vez eu participei das discussões do Inter, participei dos movimentos, das organizações, tinha muito debate, os movimentos eram tão organizados na nossa época que tinha cursos, tinha debate, tinha discussão interna. Né? Então, hoje, com as redes sociais, isso aí mais ou menos se diluiu. Então, hoje, tu tendo ascensão nas redes sociais, por exemplo, quando eu comecei a militar, a maior liderança de base do Internacional era o Paluga. Conheci o Paluga lá, o Paluga tinha a base dele ali em Gravataí, tem ainda. Era um cara que conversava com a sua base, com os colorados de Gravataí, era organizado. Tudo saía ali do Paluga, mas tinha contato pessoal, tinha discussão. Hoje as redes sociais esvaziaram isso. Então, todo mundo fala o que quer, ofende quem quer. Mas o estatuto, como as alterações que fizeram, elas dificultaram esse contato, como tu falaste. E hoje eu vejo uma grave dificuldade no próprio estatuto. E eu vejo que nós estamos numa situação, está difícil de sair, porque, como eu falei no início, em vez de essas alterações trazerem novas lideranças, pessoas capacitadas, jovens com vontade de inovar, de ganhar, não, houve um retrocesso, porque as forças políticas que dominam o Conselho hoje, com esse estatuto e com essa evolução das próprias redes sociais, são exatamente aqueles que têm que sair do clube. Por que tem que sair? Porque eles já tiveram o seu auge, o seu apogeu e já não conseguem mais trazer os mesmos resultados. E muitos que hoje estão ainda no Conselho, né, que já trabalharam como vice de futebol e foram um fracasso como vice-futebol. Né? E aí esses que estão lá ainda. E ainda entre eles há um certo acordo, né, que não aparece, mas quem conhece os bastidores sabe muito bem como é que eles trabalham. Então, se houvesse uma renovação, eu estaria feliz em estar fora do Conselho, se eu pudesse vislumbrar, como disse o Vecchio, lideranças jovens, com vontade de ganhar, com sentido empreendedor, com ideias novas e com aquela garra necessária. Então, com sangue no olho. Então, aí nós poderíamos ajudar, né, porque nós sempre estivemos colaborando, né, e nós teríamos maior prazer e orgulho ver essas novas lideranças. Mas o que se viu? Que aqueles que foram vencedores trataram de matar todas as lideranças que vinham atrás, de não deixar subir ninguém. Né? Isso quem conhece o internacional, a política internacional, sabe muito bem o que aconteceu. Então, não houve nenhum prestigiamento a nenhum daqueles que, inclusive, estavam junto com eles. Nós estávamos, de certo modo, juntos, mas não
tão próximos, digamos assim, naquela intimidade do poder. Eu fui presidente do Conselho Fiscal por 7 anos. Né? Então eu tinha uma posição equidistante, porque tinha que fiscalizar. Mas era daquele conjunto de forças políticas que reergueu o Internacional. Né? Mas aqueles que estavam como vice-futebol, como vice-presidente e tal, todos aqueles que tinham capacidade de liderança para assumir novas gerações de dirigentes foram ceifados. Né? E isso foi um processo político. Por isso que ainda hoje as lideranças e quem manda no Internacional são as mesmas pessoas, embora não estejam lá. Mas quem conhece a política internacional sabe muito bem o que estou falando. Só que quando o Vecchio diz assim, nós temos que ter essa visão de dirigente, é isso que às vezes a gente fala. Por que nós estamos perdendo tanto tempo aqui, né? Tanto uma final? Porque isso tudo influencia no futebol. Isso tudo. E o torcedor, e eu digo aqui muitas vezes que o pessoal não entende algumas coisas que eu falo, porque eu falo com essa visão de dirigente, de quem tem a responsabilidade sobre todo o clube e sobre o time. Mesmo que não diretamente, indiretamente, tu tem a responsabilidade sobre o time. O que acontece nas 4 linhas é reflexo. É reflexo. E às vezes o torcedor, e ele não faz isso de má fé, ele faz porque é assim mesmo que funciona. Ele vê o jogador jogou mal e xinga, jogou bem, ele aplaude, né? Mas só que ele se limita a esta visão das 4 linhas. E muitas vezes é porque a apreciação da mídia, ela é em cima disso, né? Só na época, próximo às eleições, é que se dá um espaço maior. Mas nós estamos aproveitando esse tempo aqui para falar isso para aqueles colorados que estão assistindo, que de repente estão assim meio cabisbaixo, meio borocochô, como a gente diz, com a final do Grêmio e tal, né? Que efetivamente o Grêmio vem jogando um belíssimo futebol e está com todas as chances aí de ganhar mais esse título, né? Então nós estamos tristes, vamos lamber as nossas feridas, como eu disse, né? Então falando isso para ver se a gente chega a tocar esse torcedor para que ele entenda que numa próxima eleição ele consiga perceber isso que a gente fala aqui, né? Que tem que renovar, mas a renovação ela não pode ser aquela mudar para não mudar mudando, né? Então tu muda as pessoas, mas é exatamente para não mudar ninguém, não mudar o sistema, vamos mudar, então vão tirar A, B e vão trocar pelo C, mas o C é da turma. É uma questão estrutural que eu vejo. Assina com o relator para alugar. Eu discordo de algumas coisas. Bem, boa noite à torcida do Colorado. Eu, quer queira ou que não, eu virei conselheiro em abril de 2006 e em dezembro de 2016 eu deixei de ser conselheiro. 10 anos. 10 anos. 2 anos bem diferentes. Mas como eu não sou do lado jurídico, como os meus amigos são, eu sou mais do campo, mais propositivo, e é isso que o nosso movimento tenta, eu vou dizer, na minha concepção, as coisas boas e as ruins. Primeiro, qualquer gestão ruim, administrativamente e no futebol, gera uma mudança muito grande no Conselho. Foi isso que aconteceu, né? Foi o pior ano da nossa história, foi muita incompetência, todos nós sabemos disso aí, né? Eu fiz parte no primeiro ano de gestão da base e não concordei com muita coisa. Combinei com os meus pares na época e em 2015, em dezembro, eu pedi o meu boné. Chegou a ser diretor das categorias de base? Sim, eu fui diretor do Sub-20. Sim. Fomos campeões gaúchos em cima do Juventude Sub-20, fazia 3 anos que o Internacional não ganhava. Empatamos no Beira-Rio e fomos ser campeões lá no Jacone. Fomos para a Alemanha, ganhamos do Barcelona, disputamos 2 torneios, fomos campeão de um e terceiro em outro, pegamos Barcelona, Borussia Dortmund, uma série de times de ponta da Europa, né? E ali a gente ficou reflexão de vários jogadores que hoje estão no profissional. E muitos se tem injustiça, mas a gente não tem o parâmetro do torcedor que vai ver um jogo ou outro, tá entendendo? Sim. A gente tem o parâmetro de treino, de jogo fora do dia a dia do atleta. Fora do país, que tu pega time europeu, que tu pega atacante, o atacante europeu geralmente é muito forte, né? E aí a gente tem todos esses parâmetros, né? Mas, enfim, eu quero voltar um pouquinho disso. Então, da mesma forma que lá em 2014, a gente não conseguiu colocar o presidente que na época era o Luiz Antônio, para concorrer, se teve uma renovação muito grande do Conselho, né? Da mesma forma agora, com esse resultado ridículo, que a gente nunca devia ter saído da onde a gente estava, porque o time que o Internacional tinha, não tinha condições de ter caído. Fizeram muita força para cair, né?
Mas, enfim, aqui, um programa até aqui do REC comentou que o Celso Roth pediu uma lista de jogadores, não sei se você sabe disso, o Celso Roth pediu uma lista de jogadores para, quando pegou, e não vamos tirar ninguém. Pô, se o treinador que tem a abraçadeira do vestiário, a grande abraçadeira, vamos dizer assim, e não consegue fazer essa renovação, então não adianta. Então ele já entrou morto dentro do vestiário. Então, por isso teve a renovação. Só desculpa interromper rapidamente, acabo de receber a informação. Roger Machado é o novo técnico do Palmeiras. Última informação, então, ele que foi tão cotado, inclusive, para treinar o Internacional, é o novo técnico do Palmeiras, Roger Machado. Eu vou bater na tecla como eu bati nos bastidores. Para mim, o técnico é o Abel Braga em função da grande amizade que ele tem com a diretoria. Né? E o Melo esteve visitando o Abel lá teve junto com o Abel lá no velório do... Sim, a situação então, tão triste, né? Então, assim, eu acho, né, eu suponho e entendo, dentro do que a gente conhece do vestiário do clube, dos bastidores, né, que o técnico será o Abel Braga. Né? E eu acho que precisa mesmo, vamos ser sinceros, pelo menos esse primeiro ano. Né? Porque é um cara que vai tomar conta do vestiário, não precisa falar muita coisa para todo mundo e talvez a gente precise disso também, um pouco disso que faltou muito, que eu bati muito contra o Guto Ferreira. Eu não gosto do Guto Ferreira desde a base, bati no início, ouvi crítica. Chegou a trabalhar com ele. Não, a gente teve algum... Na época ele era como é assim, um scout do time profissional e ia nos campeonatos da base junto. Lá nas primeiras gestões de 2002 a 2010, que eu também fiz parte da base, lá em 2006 a 2010. Então, desde ali, pelo que a gente conhecia, ele sabia que não tinha... E tu pode ver o discurso dentro do vestiário ali, pelo amor de Deus. Se o cara jogou, que eu já joguei bola, a gente fiz vários e fiz amador, pelo amor de Deus, tu pega um treinador sem... Né? Tem que ter sangue no olho, que nem a gente falou aqui há pouco tempo. Mas, então, tudo isso eu queria comentar e frisar. Mas em relação ao que o Keller falou, que a gente sempre bate na tecla, eu acho que teve uma situação boa, mas ela tem que ser contornada. Para mim, o Clube do Povo, o nosso Clube do Povo, o Internacional, nosso, deles, de todos nós aqui, tem que ser reinventado. Tem que aparecer novos líderes, para os grandes líderes que a gente tinha. Esse ano passado, muita coisa aconteceu de ruim. Então, muitos desses líderes dificilmente vão voltar ao poder. Dificilmente vão voltar ao poder. E tem que ter uma renovação. E essas lideranças antigas, as lideranças novas, elas têm que entender que tem uma renovação. Né? E passa por proposição, por movimentos propositivos, sem mágoa, sem ranço, com união, né? Tudo isso tem que ter. Mas eu, assim, voltando ao que eu estava falando sobre o povo, então, o Clube do Povo é todo mundo. É a classe alta, média, a baixa e a C. Isso compreende o Clube do Povo. E muitas vezes, os caras querem dizer que só o povo é só a C e a D. E não é. Eu acho que a C e a D tem que ter uma parte, sim, dentro do estádio. Eu acho perfeito isso. Eu acho que esse movimento que lutou, que militou, isso fez um baita no papel para o Internacional. Trouxe um público que eu gosto. Eu sou da Popular. Sim, claro. Ajudei a Popular, gosto de torcida. Entendeu? Gosto de futebol, gosto dessas duas... Torcedor raiz. Então, essas duas peças têm que estar conectadas, time e torcida. Sim. Né? Então, acho que faz parte. Agora, não também tem o outro lado. E aí, pode gostar ou não gostar, não tem problema nenhum. Entrou um limite de sócio popular. O Inter não é só do sócio popular, o Inter é de todos nós. De todos, um clube do povo. Da A, B, C e D. Então, isso eu também queria deixar claro. Agora, concordando com o Keller e com o Vecchio falaram, sim, podaram muita liderança nova. Podaram muitas lideranças novas. Algumas despontaram, voltaram. E isso é ruim para o clube. Né? Mas nós que temos o movimento Gigante Colorado, que por enquanto eu sou coordenador geral, nós temos um belo projeto consular que em seguida vai vir para a pauta. Nós temos um parceiro que abraçou esse projeto e nós vamos ser propositivos, sim. Sim. E eu quero que o torcedor do interior entenda bem esse momento que a hora vai chegar. E nós vamos botar esse projeto para fora, vocês vão entender que foi uma proposição. É claro, foi de uma ou duas pessoas. Mas quem abraçou é um movimento. Mas não é só o nosso movimento que pode abraçar. Eu acho que o projeto é bom, e eu frisei aqui, que o projeto do povo do clube de trazer a classe baixa foi um bom projeto. Mas até certo ponto. Não quer dizer que o Inter é só da classe C e D. Eu sempre friso isso. E se o projeto é bom, a gente tem que bater palma. Se o projeto é ruim, a gente tem que pontuar onde o projeto é ruim.
né? Apresentar a solução. Não Isso mesmo, né? Mas conversando, dialogando, certo? Porque a gente tem que terminar com esse momento que a gente está passando. Hoje, tudo bem, claro que eu fui incisivo ali em relação ao co-irmão, mas realmente isso é uma verdade. Eu gosto deles desse jeito porque é mais fácil de ganhar deles assim. Isso é o que eu aprendi com todo o meu tempo de Colorado, né? Mas é claro que a gente entende que é um momento, chegar numa final da Libertadores é um momento legal, um momento que tem que ser curtido e a gente tem que entender o lado deles também, né? Antigamente eu não respeitava muito. Quem me conhece, mas sabe que eu não respeitava muito. Depois mas o dirigente tu vê esse outro lado. É isso mesmo. Faz um trabalho é bem isso aí, cara. Queria essa empatia, né? Não consegue o resultado. E muitos dirigentes antigos disseram, Paluga, deixa de ser desse jeito, não vai chegar nada no clube. Então a gente começou a respeitar o co-irmão e a gente tem um respeito muito grande por todo o trabalho, né? Até a base do Grêmio, que era uma base que nunca foi parâmetro, sempre a base do Internacional, o celeiro de aço sempre foi parâmetro, hoje já mudou um pouco de situações. Olha o time deles, esse Jailson é o canto-a-pedra. Até hoje na coletiva o presidente Romildo falou que tinha um orgulho da gestão, porque cerca de 5 jogadores do time titular hoje vieram da base. Na realidade o Luan já chegou como júnior. Entendeu? Então, algumas coisas também tem que ser... tem coisas, claro, um baita jogador, sim, mas tem que ser pontuado. Né? A mesma coisa tem vários jogadores. O Alemão Charles, que eu tive a felicidade na época de trazer, o Alemão Charles já chegou júnior também. Sim. Mas tem tantos outros que não. O Ortiz está desde os 12 anos. E a torcida... Essa questão depois, só deixa eu concluir, Keller, só um pouquinho. E até que eles usaram bastante. Eu, como gosto de futebol, usei pelo lado do futebol ainda. Não, mas eu quero falar sobre futebol, mas exatamente tudo bem. Mas como o negócio Ortiz... O Ortiz é um baita do zagueiro. Jogando pelo lado dele, que é o lado direito. Eu até não entendi porque o Odair passou ele para o lado esquerdo, mas isso é só quem está lá dentro do treino sabe o porquê. Mas o Ortiz, que nem eu falei ali, o Ortiz foi um jogador que foi lá na Alemanha, não tomou um cartão amarelo como zagueiro e pegando atacantes europeus. E começou essa temporada muito bem no Gauchão. Não, começou, só que o Ortiz é um zagueiro extremamente técnico. Extremamente técnico. Como poucos zagueiros são assim. Só que às vezes o zagueiro não pode ser só técnico, né? Ele tem que dar uma aliviada na... Chegar firme. Claro que sim. Eu sou do futebol sangue no olho, competitivo, tem que ter um ou dois maloqueiros no meio campo, que sabe, né? Mas, enfim, eu queria só salientar assim, eu não sei se eu... Mas, em parte, eu discordo e muita coisa eu concordo com eles. Porque a gente esteve junto muito tempo no Conselho, a gente se conhece muito bem, se tem um respeito mútuo entre eles. São dois baita colares que eu aprendi a ver, a entender, a gente como mais novo, mas respeitar, né? Dois grandes oradores também, né? Então, é só um orgulho a gente estar aqui, mas como eu sou muito incisivo e propositivo, eu fiz questão de vamos falar sobre futebol, porque eu venho a vários programas. Esse eu conheço mais que a palavra. Não, mas eu falo muito sobre futebol, né? Mas só queria fazer, não sei se tu compreendeu errado ou compreendeu bem o que eu falei, mas deu outro enfoque. Então, para deixar claro, quando eu falei que veio uma proposta que era para devolver o clube para o povo, eu fiz um trocadilho, porque é o seguinte, porque na verdade com as alterações estatutárias se tirou o direito do sócio praticamente. O sócio não tem praticamente direito nenhum. Nós tivemos 14 mil votantes, menos de 14 mil votantes e 4.700 votos foram para a lata do lixo, porque 4.700 votos, que é um percentual altíssimo, 4.700 são quase 5 mil votos em menos de 14 mil. São 56 conselheiros hoje que tem no Internacional que não tem um voto sequer. Por exemplo, eu não me elegi, mas eu tive a votação que era para ser conselheiro, porque o meu movimento teve votação para ter 7 ou 8 conselheiros, assim como outros. Então, isso que eu digo que afasta. Então, quando eu falei, só para fazer um trocadilho, eu não quis dizer assim, eu sou contra. Até porque o nosso movimento, na época, sócio-deliberativo, que nós tínhamos o candidato a presidente, que era o José Amarante, que, aliás, meus cumprimentos para ele, se está nos assistindo, porque hoje é aniversário dele. Boa, Amarante. Então, nós apresentamos o primeiro projeto social do clube, que era para acesso exatamente com aqueles que tivessem cadastrados no cadastro de assistência social da Presidência da República, né? Então, teria que ter... Então, foi o primeiro projeto, quem apresentou, protocolou lá, era o Limeira, era o vice de administração,
foi o nosso movimento sócio-deliberativo. Então, não foi nesse sentido que eu disse, eu sou contra. Não, eu fiz um trocadilho. Fizeram uma propaganda toda, que era o clube do povo, para devolver para o povo. Só que tu vai ver o estatuto hoje, nem o sócio tem direito praticamente, porque o sócio está praticamente alijado. E se o sócio está, quanto mais o torcedor. Por isso que eu disse que o sócio só tem direito de pagar. Então, não foi no sentido que tem que se elitizar. Não, eu acho que o clube é de todos, evidentemente. Sim. E é até por isso que nós defendemos, por exemplo, esse negócio de consulado. Nós, na eleição que nós participamos, nós colocamos eleição direta para consulado. Vamos terminar com essa coisa de dando camarotezinho para cônsul, para camiseta para cônsul, convite para viagem para cônsul. É assim que funciona. Isso aí é só para ganhar voto. Nós temos que terminar... É a minha posição, só porque é a minha posição. Depois tu pode dizer que é a tua. Não, eu estou dizendo que eu fui 8 anos do Conselho Fiscal, 7 como presidente. É assim que funciona. Então é o seguinte... É assim que funciona e nós temos que terminar com isso. Não pode ser curral eleitoral. Né? Então, nós temos uma proposta muito clara que já defendemos na eleição anterior. Nós esperamos que o sócio entenda isso e vote se entender que essa nossa proposta é boa. Se entender que ela é equivocada, continue votando dos mesmos, só que não espere renovação. Vai ser sempre isso aí. Né? Então é nesse aspecto. Agora, voltando ao futebol. Por que nós estamos com dificuldade na base? Porque nós não temos CT. Nós não temos CT, nós tínhamos ali aqueles campos, nós tínhamos 4 ali suplementares ali ao lado do estádio, que com a construção da garagem e a preparação para a Copa do Mundo, nós ficamos sem, então está aí Alvorada. Essa dificuldade que nós temos. Quando, na verdade... Um parênteses, que esse ano o Inter não revelou um jogador que nós passamos pela Série B. Quem é a grande revelação? Exatamente. Então essas são as dificuldades. Quando tu começa a não ter estrutura e não tem a prioridade, porque não há prioridade. Eu, quando membro da comissão de obras do novo Beira-Rio, bati muito nessa tecla. Nós tínhamos um ano para indicar um espaço que a Andrade Gutierrez, pelo contrato, teria que buscar os recursos e construir um CT para nós. Era isso, praticamente custo zero. Eu insisti isso 500 vezes, não vou estar dando nomes aqui, mas as pessoas que estão me ouvindo sabem muito bem que eu insisti nesse ponto. Passou um ano, nós não apresentamos nenhum terreno para que fosse construído o estádio, o CT. O que aconteceu? Fomos pedir, então, para o governo do estado. E agora está lá um projeto que o nosso conselheiro Aquino, né, que está presidindo a vice-presidência lá de assuntos estratégicos, né, está um custo de 80, 90 milhões para fazer o CT. Eu fico me perguntando, mas só um pouquinho, por que não quiseram aproveitar o know-how da Andrade Gutierrez, que tinha o compromisso assinado, né, para retardar o retardar, e eu cansei de bater nessa tecla, né? Assim como teve outros projetos lá que mais adiante, quando for o caso, eu vou dizer, porque eu tenho tudo documentado comigo, de outros conselheiros que na comissão de obras barraram. Até hoje nós estamos patinando, nós não temos nada. Então, esta dificuldade que a gente já começa a sentir, Paluga, dessa dificuldade de revelar de novo, voltar a retomar o que foi a nossa tradição. É um ponto importante, mas é um ponto que acho que nós temos que discutir isso. Sim, eu não tenho a menor dúvida. Ainda mais eu que andei pela América Latina toda e Europa, vendo vários CTs do mundo inteiro. Entendeu? O que então, nós temos hoje. Eu sei muito bem o que é isso aí. Exatamente. Só voltando ao negócio de consulado, eu acho que tu está sendo... indelicado, porque tem muito consulado, inclusive o meu, de Gravataí, que eu sou vice-cônsul, não tem curral eleitoral. Como eu sou uma grande figura conhecida na cidade... Mas o teu tem eleição? Agora eu estou falando. Se tem eleição, eu bato só um pouquinho que eu estou falando agora. Eleição, tu pediu para mim ficar quieto antes, agora eu estou falando. Não, pode falar, então, pode discordar tranquilamente. Então, por favor, deixa eu terminar. Não, eu estou justificando. Então, não, mas deixa eu falar. Se tem eleição, deixa eu falar. Não tem eleição. Deixa eu falar. Já fica. Não. Se não tem eleição, vale a mesma coisa. Agora tu tem que me escutar, Keller. Pode falar. Ué, por favor. Então, assim, é injustiça o que o Keller está falando de curral eleitoral, porque... Quem trabalha nos consulados, sabe que além da política clubística que o clube faz inteiro, né? Porque o movimento dele também tem sócios fora e tem alguns de consulado. Isso é uma situação. E outra situação que aí ele não sabe porque ele não conhece, é que no interior, não estou dizendo na Grande Porto Alegre, no interior a política partidária quer se misturar à política clubística. Aí tu pega um candidato a vereador
que não tem serviços prestados, e eu não estou dizendo, e veja bem, eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, eu não tenho uma concepção definida. E se é para ter eleição para consulado, pode ser a primeira cidade, pode ser Gravataí a ser feita. Não tem problema nenhum. Então eu não tenho medo disso aí, e também se eu perder ou não vou deixar de ser consulado, e se eu deixar de ser conselheiro, também não vou deixar de ser colorado. E vou continuar trabalhando. Hoje, por exemplo, a gente foi lá no Beira-Rio e pegou um calhamaço de ingresso do Alessandro, com dinheiro do consulado aqui, que ninguém sabe. Saiu do bolso de muita gente lá. Onde é que está o curral eleitoral? Onde é que está a força? Não tem. Então eu quero dizer para o sócio, de todo lado do mundo, que negócio de consulado é uma coisa séria, de gente que trabalha para o clube, e principalmente na minha cidade de Gravataí. Lá, a gente não pede uma camisa, a gente paga nossas camisas, e por isso que eu estou dizendo para te não generalizar, porque está sendo injusto, principalmente com o meu consulado. A gente paga as camisas, a gente paga ingresso, a gente tem muito poucos benefícios, como cônsul e vice-cônsul, que eu sou vice-cônsul, e o Clóvis é o nosso cônsul. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu entendo que cada um tem que pegar uma bandeira, eu entendo a bandeira de vocês e respeito ela. Mas tem que respeitar o outro lado, que pode ser, Keller, e eu estou sendo bem preto no branco, tu sabe como é que eu sou, e principalmente na televisão. Pode ser que no interior, uma cidade com pequenos sócios, os caras juntam um partido qualquer partido político. Agora nós vamos militar lá dentro internacional, porque começou as eleições consulares, e nós vamos ter um candidato, estou usando qualquer sigla aí que queira, e começa a minar todo o interior assim, e pode acontecer isso, Keller. Bom, pode acontecer. Eu estou te dizendo, tu não conhece? Tu não conhece, eu estou te alertando disso. Não, mas eu não tenho a menor preocupação com isso. Porque tu não tem preocupação com isso? Não tenho preocupação por dizer. Tu não tem preocupação Tu estás olhando um partidário político. Tu estás olhando um lado. O lado é esse, eu demonstrei o outro lado. O outro lado disse assim, não, mas não é curral eleitoral. Sim, mas só um pouquinho. Se o presidente indica, óbvio que ele vai indicar quem é da confiança dele. Cara, esse é o outro lado. Não é bem assim, não, só um pouquinho. Outra coisa, se tu tens o consulado... Assim, só um pouquinho, o consulado, se tu coloca a eleição, obviamente tu vai colocar o regulamento para que seja do consulado quem notoriamente é sócio do clube ou notoriamente é colorado. Vai ter uma regra específica que tu vai saber. Agora, porque o cara é ligado ao deputado tal, nós tivemos grandes deputados que foram conselheiros muitos e muitos anos. Qual o problema? O Hildo Meneghetti, patrono do Internacional, foi político. Então quer dizer que agora, porque o cara tem vinculação partidária, não põe na eleição quem está... Porque o que faz a força do clube é a participação dos movimentos, por exemplo. Quem é que faz a força, a vida do clube? São os conselheiros, os sócios que se envolvem na política e assim também no consulado. Eu não vejo problema com isso, Paluga. Eu acho que bem regrado. Porque tu olhaste um lado que realmente há esse perigo, eu não vou... E eu tenho medo disso. Não vou ser ingênuo e dizer, não existe, tu tá mentindo. Não vou dizer isso. Tem, mas tu olhou um lado, eu olho o outro também lado. Concordo contigo. E acho que daria vitalidade, porque um cara, por exemplo, que o teu trabalho, que todo mundo conhece e reconhece o teu trabalho, não teria problema nenhum de colocar a eleição, porque eu acho que tu seria, se não sempre, muitas vezes lembrado para ser o cônsul, e não dependendo do presidente. Né? Então eu acho que isso daria maior vitalidade. Nunca foi mexido, eu olho por esse lado. Eu não estou tirando a tua razão pelo teu enfoque, então mas eu estou dando outro enfoque. Tá bom? E eu entendo... Concordo. Porque eu acho que tem... Mas por isso que eu disse, se o quadro social não entende a minha proposta, eu vou perder a eleição. Entendeu? Não, mas eu tenho a minha proposta muito clara. Agora, eu concordo com ela. É isso, eu acho que isso daria mais vitalidade ao clube. E esta foi a minha crítica, que fica na mão do presidente. Mas não é isso que eu estou escolhendo, não é bem assim. Não, tu tem o teu lado e eu como você respeita, eu também respeito a posição. Mas eu quis clarear o porquê do meu posicionamento. Eu acho que daria mais vitalidade. Eu estou te informando, Keller, que não é bem assim. Consulados que têm trabalhos prestados... E qual o problema de eleição? Só um pouquinho. Não tem problema nenhum, É isso que eu estou dizendo. Mas então, e é isso que eu estou te contrapondo. É isso que eu estou te contrapondo. Que não é bem assim. O consulado que tem trabalho prestado, ninguém vai chegar e vai mexer. Bom. Entendeu? Mas aí é que está, né? Por exemplo, Gravataí. Mas escuta, eu fui situação... Escuta. Mas se alguém, uma liderança em Gravataí, uma liderança quiser almejar ser cônsul, ele não pode. Ele tem que ir lá pedir para o presidente. Não, ele pode... não tem, é só tu colorado de gravata. Não, tu tem trabalho, mas isso não impede que outros queiram ser cônsul na cidade. É essa a posição. Mas querer ser cônsul, um monte de gente é.
Agora, não. tu tem que pegar os melhores colorados para ser E por que cônsul. os colorados não pode dizer quem é o melhor? Pode É ser só fazer também. uma eleição. Pode ser. Só Mas se tem tu um- tem o trabalho, tu não tem por que ter essa preocupação. Eu A não- única não, preocupação a razoável preocupação- tua que eu concordo é essa. Mas eu que tenho alguém preocupação poderia... partidária. Exatamente. Essa tenho eu essa acho... preocupação. Olha, Eu vou meter minha colher. Eu já vou parar Eu de acho falar, que vou essa, falar a muito. política de clube aí, pro nosso torcedor entender, ela é a mais perversa possível. Porque ela não tem ideologia nenhuma. Futebol não tem ideologia, é ganhar ou perder. É isso Se aí. ganhou o título, elege um poste. Se perdeu, cai todo mundo. Resultado. Então, Elege um é boneco. uma política Elege um perversa. boneco de papelão. Agora, eu sou a favor da eleição nos consulados. E acho que isso aí vai oxigenar o clube. Acho que não é possível, eu também vislumbrei, não é o caso do Paluga, muito longe disso. Não é o caso de vários outros conselheiros. Mas eu já vi cônsuls do clube serem afastados do consulado, embora tivesse liderança, só porque não pactuavam com a política da direção. Então, Isso tá errado. o cônsul não pode ficar à mercê da diretoria do clube, tipo assim, por simpatia. Né? Porque política não se faz por simpatia. Então, eu sou a favor, o nosso grupo mais ímpar defende fim da cláusula de barreira. Nós temos que dividir as cadeiras no conselho pelo número de votos. Se cada 150 votos eleger um conselheiro, se um conselheiro, um grupo lá conseguir 150, ele vai botar um representante. Tem que dividir o número de votantes pelo número de cadeira e pronto. Eu sempre combati a história do conselheiro biônico. Eu não me acostumei com a ideia de um conselheiro galgar os 30 anos no conselho do clube e se tornar nato. Porque eu acho que tem que oxigenar o conselho também. Esse eu também estou de acordo. Tem que terminar com Tem essa que terminar. categoria. Então, só, muitas coisas a gente que falou, a gente converge. Porque o conselheiro 30 anos, com todo o mérito da pessoa que... mas o que faz? Ela se acomoda. O conselheiro que atinge a condição de conselheiro nato, ele se acomoda na política do clube. Ele para de participar, ele passa a ser uma figura decorativa e independente. E que não tem ônus nenhum pela política do clube, porque fazendo má política ou boa política, ele continua conselheiro. Continua conselheiro, E tá? isso é que o torcedor tem que olhar. Ele não pode ser julgado novamente Exatamente. pelo trabalho Nós dele. fomos julgados pelo... Vamos fazer aqui sem nenhuma falsa modéstia. O melhor consulado dos últimos tempos do Índio de Gravataí, Palura, está fora. O Keller Kloss tem uma biografia pessoal, como integrante do Ministério Público, tal, como servidor, exemplar e como membro do Conselho. Está fora do Conselho. E o Vecchio também, né? E o Presidente Vecchio, do presidente Jockey do Jockey Club, um advogado de renome também, então, com grandes esse- serviços prestados, Nós tá estamos fora. fora. Outra vez, vocês vão se lembrar aqui, nós tivemos um episódio que o Dani Dubin, que era vice-presidente do clube eleito, ficou fora do conselho um tempo. Ficou fora. Quando o vice-presidente eleito do clube, que maldade teria feito o Dani Dubin para ficar de fora do conselho tendo sido vice-presidente eleito do clube? Quer dizer, num momento ele está no auge, ele é vice-presidente do nosso clube. E no outro momento, ele sequer no conselho está. Então, essa política do Internacional ela é perversa. Alguma coisa tem que mudar. Não é porque nós não estamos lá, mas nós temos que discutir essas coisas. Né? Porque senão o conselho não vai discutir os nomes das figuras, e tem N figuras que agora na última eleição Mas saíram. hoje, para discutir, essa é a dificuldade. Para discutir, nós teríamos que fazer uma renovação do Conselho. Nós também já defendemos a cláusula zero na última eleição e nós estamos tendo essa dificuldade. Então, nós temos que... A nossa mensagem não está chegando, velho. Porque nós temos que fazer mudanças. A mudança, então, vai começar pelo Conselho para poder mudar esse estatuto, para poder oxigenar e fazer essa discussão. Inclusive, essa discussão, Paluga, sobre o consulado. Mas concordo. hoje a gente não tem espaço para fazer essa discussão. Nós discutimos mais aqui no programa do que no Conselho. Olha só. Não é verdade? Olha só, eu vou dar um adendo nessa proposta de... Cara, eu não sou despido de poder. Mas claro que entendeu? é isso. Sou despido de poder, pelo amor de Deus. Que faça lá que seja a primeira cidade, a eleição de Gravataí. E eu acho que dentro dessa concepção, eu daria uma ideia assim, até as 20 cidades com maior número de sócios, que tu não tem um... Assim, controle. Isso! Tu não tem como pegar e botar simplesmente um político lá em Gravataí. Lá em Gravataí, ou Cachoeirinha, ou enfim, Sim. pegou e botou um político lá, ele não vai... Porque quem se mexe, o sócio sabe. Né? De 2004 a 2006, nós colocamos 500 sócios. Quem faz isso, 2004 a 2006, colocar 500 sócios? Então, assim, fica essa proposição, esse adendo,
de ir até as primeiras 20 ou 30 cidades de se fazer a eleição. Não sai caro, né? E realmente nada mais justo do que da cidade com bastante sócio, ela mesma escolher. E outra, se eu não for escolhido, Colorado tem razão. Exatamente, né? exatamente. Senhores, vou interromper um instante, o debate está muito bom aqui no Cadeira Cativa. Qual é a outra notícia? Nós temos imagens agora do ônibus do Grêmio, que está em deslocamento nesse instante, 8 horas e 4 minutos da noite. A delegação gremista deixa o Hotel Lagueto e já está em direção à Arena, logo mais 15 para as 10 da noite, a grande final, portanto, Grêmio e Lanús. Você tem imagens ao vivo nesse instante, 8 e 4, o ônibus do Grêmio sendo escoltado e se deslocando para a Arena. As imagens nos mostram que o fluxo está bem livre. É claro que há toda uma política de segurança, né, da Brigada Militar, da IPTC, todas as corporações envolvidas no tráfego, no controle, na liberação do acesso para que o grupo tricolor se desloque o mais tranquilamente possível. Nós vamos, na sequência aqui do Cadeira Cativa, trazer todas as informações para você que está na audiência conosco, ficar muito bem informado também com o serviço do trânsito, deslocamento, você que ainda pretende se deslocar para a Arena. Nós estamos aqui recebendo ex-conselheiros do Internacional, um debate que está muito bom. Vamos fazer uma parada bem rápida e voltamos na sequência aqui no Cadeira Cativa da Ubra TV. Não sai daí. Oito horas e 8 minutos, daqui a pouco, 15 para as 10, a bola rola na Arena para Grêmio e Lanús, primeiro jogo da final da Libertadores. Eu sou o Júlio Lemos, esse é o Cadeira Cativa. Hoje, excepcionalmente, Luiz Carlos Reck não está comandando o programa, está em outro compromisso profissional, já está na Arena, onde trabalha na jornada esportiva pela Rádio Grenal FM 95.9. Temos mais uma vez imagens da delegação gremista, também do trânsito em torno da Arena, muito movimento. A expectativa, é claro, já dissemos antes, dentro do estádio, recorde de público, talvez 57 mil pessoas hoje, mas há uma projeção de muita gente nas ruas, no entorno da Arena hoje, pessoas que estão se mobilizando pelas redes sociais, que não conseguiram ingresso, mas vão ficar no entorno ali, festejando, acompanhando ao jogo do Grêmio. Cerca de mais de 20 mil pessoas podem se reunir, portanto, só no entorno da Arena, somadas a 57 mil dentro do estádio. Estamos falando de quase 80 mil pessoas. A matemática é mais ou menos, mas quase 80 mil pessoas, portanto, concentradas no entorno da Arena. Última informação também que noticiamos aqui no bloco anterior, Roger Machado, que estava sendo tão cotado para treinar o Internacional, alguns veículos de comunicação até haviam cravado, já que Roger havia fechado com o Inter, mas Roger foi anunciado oficialmente como novo técnico do Palmeiras. Vamos discutir aqui na sequência com os nossos convidados os nomes que restam. Abel Braga, que é o favorito, é o mais cotado por enquanto, mas lembro ainda que tem Cuca disponível no mercado, que tem Levir Coupe, tem o Marcelo Oliveira no Coritiba, Paulo César Carpegiani, que é sempre lembrado, pelo menos pelos torcedores, já que os dirigentes sempre se esquivam desse nome, mas pelo menos nas pesquisas populares com a torcida, nas redes sociais, sempre é lembrado o nome de Paulo César Carpegiani. Mas antes, eu tenho um recado especial para você que gosta de cozinhar, que gosta de saúde, de bem-estar. Você já conhece as panelas Frigigold? São as panelas que não utilizam óleo. Preste atenção nesse recado. Você vai preparar qualquer tipo de fritura e cozimento sem utilizar nada de gordura. Sendo assim, é muito importante para evitar o colesterol alto, problemas cardiovasculares, entre outras doenças tão recorrentes. Confira no VT as imagens, portanto, das panelas Frigigold e já comece a ligar agora mesmo. Você vai ligar agora para garantir uma excelente negociação, desconto exclusivo para os telespectadores aqui do Cadeira Cativa, que ligam agora no 4003 4220. 4003 4220. Até eu acho uma sacanagem quando a gente mostra essas imagens. Nessa hora, bate aquela fome e aí você fica aí babando na TV com esse bife acebolado maravilhoso, sem nenhuma gota de óleo. Ou você gosta daquele ovo frito, né, que é algo tão simples, mas que combina tão bem com vários pratos, com várias refeições, também sem nenhuma gota de óleo. Você pode fazer um cardápio bastante variado nos seus temperos, seus condimentos, até mesmo pipoca você pode fazer nas panelas Frigigold, ou aquele camarãozinho maravilhoso, aquele filé de frango, aquele filé de peixe que é tão saudável aí no seu dia a dia. Você vai comer muito bem, com o mesmo sabor, com a mesma qualidade aí do alimento, mas com muito mais saúde e também com economia para o seu bolso, porque ninguém gosta de gastar dinheiro. Eu não gosto.
creio que os convidados também aqui não gostam de investir em bons negócios. Portanto, um bom negócio é você ligar agora mesmo para Frigigold. O número está aqui na sua tela, 4003-4220. Repetindo, 4003-4220. Não vou fazer que nem o Rex sai cantando aqui, né? Que não interessa, ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Panela boa é Frigigold. Guarde bem esse nome, ligue agora, 4003-4220. Rapidamente, senhores, antes do intervalo comercial, nossos convidados especiais aqui no Cadeira Cativa, sem Roger Machado. Há alguma outra alternativa para vocês, além de Abel Braga? Eu, para mim, o Abel Braga nem alternativa seria. O Abel Braga já tem o seu serviço prestado e ele é mais do mesmo. O Internacional parece que às vezes gira em círculo, repatriando o treinador e repatriando os jogadores. Eu acho que nós tínhamos que ousar, né? O Internacional tem que se reinventar, como disse o Paulo, e isso passa por ousadia. Por que não o Carpegiani, o meu técnico, se fosse dirigente, seria o Carpegiani? Campanha no Bahia, né? Pô, faz uma campanha maravilhosa desde que assumiu aí um retrospecto. Seria sem dúvida excelente. Mas o que a gente ouve falar de bastidores, e vocês conhecem muito mais do que nós os bastidores do Internacional, é que há uma resistência ao Carpegiani em função das relações, que ele é muito franco, ele é muito aberto. Ele foi amaldiçoado. Causa um desgaste muitas vezes. O problema do Carpegiani, ele foi amaldiçoado por ter colocado o Internacional na justiça. Essa é a verdade. Mas já faz muito tempo isso. Bom, mas não foi. Ele está pagando. Ele está amaldiçoado até hoje, até prova em contrário, por ter exercido um direito de cobrar. Foi sempre que o que eu escutei nos bastidores é realmente isso aí e isso é para te ver como é construído isso, né? O que se constrói nos bastidores. Então, o dirigente não fala, mas realmente o que o Vecchio está falando foi o que eu sempre ouvi. Por que não? Por causa disso e disso e disso. Tá? Isso vem se construindo. Mas eu tenho um receio do ano que vem, que tem que ter um vestiário mais forte. E como esse ano teve o Guti, eu sei que não tem um vestiário forte. Teve o Zago antes também. Mas eu prefiro o Zago ainda. Eu acho que com o Zago nós subiríamos mais fácil que com o Guto. Opinião específica. Talvez ele tenha perdido o vestiário. Aí é outra coisa que a gente não está dentro e a gente não sabe. Mas quem tem mais vestiário mais forte, pode ter certeza que é o Zago do que com o Guto. Mas só para te rebater rapidamente, Paulo, no primeiro semestre foram 7 meses que o Zago teve, né? À frente do Internacional, e teve uma pré-temporada, teve reforços. Nós, na imprensa, normalmente decoramos as escalações dos times que nós trabalhamos todos os dias, e com o Zago isso era impossível. Cada dia era um sistema tático mas diferente. Mas na minha avaliação com o Zago, diferente. e aí eu fecho com o Paluga, para mim é mais treinador do que o Guto, o problema é que faltou direção. Faltou direção. Porque nitidamente, vendo, pelo menos no trabalho que eu acompanhei no Internacional, ver o time do Zago, tu vê que ele tinha alternativas táticas e ele sabia o que ele fazia. Se via nitidamente. Com o Guto não se via. Não se via nem evolução, nem aquele esquema proposto por ele tu via funcionar. E o Zago tu via funcionar. Só que ele trocou muito as escalações. Sim. E aí eu digo, é a hora da direção. Porque quando pega um treinador que não é consagrado, tá? Eu já falei em outros programas, quando não é consagrado treinador, a direção tem que ser forte. Tá? E aqui nós temos o problema dessa direção atual, ela é fraca. Eu gosto do Melo, abraço, o Melo está nos assistindo, é um grande cara, não tenho dúvida, mas é muito fraca essa direção de futebol que nós temos. O Adauri também está lá, são pessoas que eu trabalhei junto, eu acho assim, mas eles não deram resultado, é aquela coisa, tu coloca, é a mesma coisa. Tu pode achar o Paluca sensacional, aí um dia tu põe o Paluca não dá resultado, porque se vinculou alguma ideia que ele comprou de um treinador, de outro cara que está com ele e não funciona. Então, lamentavelmente, essa comissão técnica ela é fraca. Então, ela teria que ter um treinador forte. Não é? É o que daria para equilibrar. E outro aspecto é o Internacional. O Internacional, o vestiário é muito grande. Então, não pode chegar com um treinador que não tem, que é uma promessa, sem ter um grande respaldo da direção. E aí a direção tem que ser forte. Né? E nós temos um problema crônico, eu disse já há muito tempo, o nosso vestiário se governa há muito tempo. E ele se governa, por isso que muitas vezes o preparo físico é deficiente, né? É porque os jogadores é que se governam. Né? E nós só pegamos treinadores meia boca há muito tempo. Só treinador fraco. E a verdade é essa.
tem um mistério. Eu já arrisquei aqui, já disse, porque a minha avaliação qual é porque tem que vir treinador que se curva ao vestiário. Né? Eu acho que teve uma avaliação equivocada. Quem organizou a Internacional foi o Muricy, que é um cara de pulso no vestiário. Depois logo veio o Abel, que era um cara de pulso no vestiário. 2010 nós ganhamos a Libertadores, mas já não foi a mesma coisa. Nós tivemos dificuldade, tivemos que trocar o treinador. E fomos rachados para o Mundial. Exatamente. Então já não era a mesma coisa. O time que foi consolidado foi forjado pelo Muricy e pelo Abel. E na sequência até 2010, aí vem aquela coisa. Nós pegamos a onda, né, na crista da onda e já surfamos bem. Então foi. E depois o clube também estava, as receitas subiram, tudo dava certo. É aquela surfando na onda. A espiral, a espiral ascendente aquela, né, que o cara lá da Asa Delta pega a espiral ascendente e vai embora. Então nós fomos e chegamos a 2010. Então volta o treinador. Eu penso que o Roger seria o melhor treinador para o Internacional. Mas ele fez a melhor coisa, se é que foi convidado, se ele não aceitou, foi a melhor coisa que ele fez. Porque ele chegar no Internacional com essa condição de que o vestiário se governa e manda mais do que o treinador, ele ia naufragar um cara que certamente logo em seguida vai ser um dos maiores treinadores do país. Isso aí eu tenho essa convicção. Os trabalhos dele eu gosto, eu acho que é um cara assim, altamente promissor, né, pelo que ele já mostrou, com conhecimento, mas um treinador já mais moderno. Agora, no nosso caso, quem conhece já esse sistema que está instalado na direção internacional e no vestiário internacional, quem mais conhece é o Abel. Não é que eu acho que o Abel tenha que ser o cara, não. Mas quem está mais adaptado para chegar lá e fazer um trabalho com essas pessoas que estão lá, e aceitar, de repente, algumas coisas e outra, pelo próprio temperamento, não aceitar outras e ser respeitado por isso, é o Abel. Porque senão nós podemos pegar um coquetel altamente negativo de novo. Eu quero ouvir o Paluga e o Vec na sequência, mas antes vamos a mais um intervalo e já voltamos aqui no Cadeira Cativa. Oito horas e 20 minutos, você está no Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e nós vamos falar agora de Zago Radiadores com 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada na Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316 ou mande aquela tradicional mensagem via WhatsApp para o 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. E antes de viajar, passe na Zago Radiadores, www.zagoradiadores.com.br. A Pede Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site www.pedeapoiotudojunto.com.br e faça sua compra online, é muito fácil. Atenção, vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean, limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro e da empresa limpos e protegidos. Ligue agora, 98439-1567. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram esse comercial aqui no Cadeira Cativa ganham um excelente desconto. Spot Clean Limpeza. Portovans, oficina mecânica de veículos a diesel multimarcas, especializada em injeção eletrônica diesel, sistema Common Rail, Euro 3, Euro 5. Tá curioso? Saiba mais no site www.portovansdiesel.com.br ou ligue no 3371-3842. A boutique de acessórios para seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones e carregadores para todos os tipos de marcas. É na Cavalhada 2593, na Zona Sul de Porto Alegre. Você liga no 3095-0101. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos na conclusão do Cadeira Cativa.
8h25, esse é o Cadeira Cativa ao vivo aqui na Ubra TV. Logo mais 15 para as 10 da noite, o Grêmio entra em campo na grande final da Libertadores contra o Lanús. Debatíamos aqui antes dos comerciais e já estamos no encerramento. Uma palavra, Paluga, o teu técnico do Internacional, quem seria? Não, eu queria tentar voltar antes do gauchão já do... O tempo não nos perdoa. Tá bom. Não, mas dentro do cenário atual, não que o Abel seria... O nome, Paluga? O nome é o Abel. O nome é o Abel porque a gente blinda no vestiário, que eu acho que tá precisando, e 2018 vai ser um ano difícil também. Meu nome é Paulo César Carpechano. Carpegiani. Eu vou concordar com os dois, com o Paluga, que seria o Abel, pelo contexto do Internacional, mas com o Vecchia, que eu acho que deveria ser um momento de renovação e trazer outro treinador que não os que já passaram. Lembrando que o Fábio Braga, o filho do Abel, chega a Porto Alegre nessa semana para iniciar negociações. Boa noite, grande abraço, obrigado aos senhores e até a próxima.